Bem-vindos ao dia 1 do nosso encontro anual da Aliança de Saúde Planetária. Eu sou Sheina Coffer, da USP, e tenho muito prazer de apresentar as palestras Relâmpago. 5 estudos vão ser apresentados com vídeos pré-gravados, depois teremos os autores ao vivo para a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora eu vou apresentar o moderador, Dr. Marco Scarabino, da Escola de Medicina da Universidade de São Paulo, que vai nos liderar nessa conversa, nos moderar. Muito obrigada, bem-vindo a todos a essa sessão maravilhosa de palestras Relâmpago, que nos faz refletir sobre as conexões entre saúde mental e o meio ambiente. Em nome do tempo, eu vou apresentar rapidamente os autores, e aí vamos assistir aos vídeos, e vamos passar à sessão de perguntas e respostas, quando vamos poder, então, responder perguntas da audiência. Deixa eu apresentar, então, agora doutora Anne Zwerkan, PhD, no Centro para Políticas Ambientais, no Colégio Imperial de Londres, que trabalha com as mudanças no mundo, as respostas dos jovens à mudança climática e o Covid-19 e seu impacto na saúde mental. Emily York, no programa de resiliência social e mudança climática, encontrar a comunidade, o encontro com a comunidade. Catherine Zyrud, candidata a PhD, Universidade de Waterloo, com trabalho nutrição da saúde, em paisagens psicológicas, como construir um meio ambiente que promova a saúde planetária. Ronan Foley, PhD, professor associado do Departamento de Geografia na Universidade de Maynooth, com trabalho o papel da natureza no ambiente construído para a saúde e o bem-estar em Covid-19. Finalmente, apresento Viveka Guzman, estudiosa e PhD, falando no Colégio de Medicina na Escócia, com o trabalho do papel da natureza com o trabalho resposta psicológica de jovens à mudança climática durante o Covid-19 e o impacto sobre a saúde mental. Na realidade, é uma crise de saúde social. Nossa capacidade de afetar a forma como enfrentamos essa crise é apoiada por poucos dados científicos, poucos dados sobre intervenções. Com cuidado de clima, nós podemos enfrentar todas essas questões, construindo uma resposta baseada em evidências, levando a mudanças no sistema de criação de políticas e sistemas de saúde. Aqui temos o estudo chamado Mudança de Mundos, onde focamos, então, nos impactos mentais da mudança climática. Temos uma pesquisa realizada no Reino Unido, começada em abril de 2020, com jovens de 16 a 20 anos. Fizemos perguntas sobre saúde mental, suas experiências com mudança climática e o Covid, quais eram as esperanças para o futuro, e suas ações em suas ações nesse campo. Algumas observações quando comparamos perspectivas de jovens e sua resposta psicológica, por um lado a pandemia, por outro lado a mudança climática. Em primeiro lugar, a despeito da distância dos efeitos de mudança climática e ausência de consequências em sua vida, o estresse
associado com mudança climática é reduzido, mas isso é leva a sensações de culpa, responsabilidade, mais em crise climática do que em Covid. Também encontramos que o estresse das duas crises aumentou de moderada a severa nos últimos meses, interessantemente para aqueles que experimentam, então, uma ansiedade regular, mudança climática foi maior do que com a mudança climática do que com a pandemia. O agenciamento, ou seja, a capacidade de agir, como em geral os jovens se sentem menos ativos a realizar ações e que tinham falta de controle sobre a situação. Isso significa intervenção, talvez precise mais incentivo nesse grupo, e isso leva também a experiências de ansiedade. Posso também oferecer respostas a perguntas que tenham durante a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada. Vamos falar então de resiliência social e mudança climática. Em termos de resiliência e adaptação à mudança climática, não há dúvida de que é necessário realizar melhorias de infraestrutura, em termos de recursos hídricos. E a infraestrutura que não podemos mudar? E as relações e conexões entre pessoas que vão nos permitir inovar e apoiar uns aos outros em momentos de necessidade. Um corpo de pesquisa indica que a resiliência social, incluindo a coesão social, a nível de comunidade, redes sociais e capital social, são fatores protetores-chave que permitem uma comunidade se preparar, ser resiliente e se adaptar a perigos climáticos e fatores de estresse. Em 2019, tivemos 4 sessões de audiência com diferentes comunidades no estado de Oregon sobre esse tópico. Alguns temas comuns: racismo e politização política são barreiras à construção de resiliência comunitária. Resiliência climática exige que necessidades básicas como alimentação e casa sejam atendidos. Bem-estar individual e saúde mental estão conectados, resiliência comunitária, relações de confiança, tradições culturais e diversidade são todos fatores importantes. Com uma agência governamental, nós temos a grande responsabilidade de engajar e construir confiança nas comunidades. Agências governamentais, em geral, se veem como separadas das comunidades. Entretanto, somos uma parte-chave da comunidade, das redes. Isso nos permite emitir recomendações de como outras organizações podem funcionar como construtores de capital social, especialmente comunidades na linha de frente. As agências governamentais podem oferecer recursos a líderes comunitários para que possam exercer seu problema, reforçar, então, a diversidade comunitária. Podemos oferecer serviços de interpretação de línguas, contação de histórias, arte, escultura, e levar isso através de facilitação de comunicação comunitária. As agências comunitárias têm a responsabilidade de construir, então, pontes, não apenas pontes físicas sobre as águas, mas entre as pessoas e comunidades. Juntos, podemos expandir os nossos programas climáticos para incluir estratégias e medidas sociais que devem ser realizadas, então, para qualquer investimento climático. Olá, sou Catherine Sainz, sou candidata PhD na Universidade de Waterloo, em Ontário, Canadá. Hoje, vou falar da pesquisa que investiga iniciativas que integram o cultivo da terra e melhores desfechos em termos de saúde humana. Após uma série de entrevistas sobre jardinagem, um momento de alimentação lenta, nós convidamos as pessoas para falar de suas experiências
E falar também de suas questões, como vícios e incapacidades, e contribuindo dessa forma para o trabalho significativo que acontece nesse meio ambiente, nós temos então uma sensação maior de conexão social, assim como desfechos melhores de saúde física e mental, produzindo então um novo fluxo de receitas para pequenos agricultores, encorajando a adoção de métodos orgânicos. A jardinagem terapêutica é um diverso conjunto de atividades que aumentam a saúde humana, constroem comunidades e restauram o ecossistema. Os praticantes que trabalham com jardinagem dessa forma encontram que o jardim se torna então um lugar maravilhoso para que as comunidades se unam, conectando seus laços e também ajudando a satisfazer suas necessidades básicas, aumentando segurança alimentar, acesso aumentado a medicamentos tradicionais que podem contribuir para a saúde. Ao mesmo tempo, temos serviços ecossistêmicos, aumentando a biodiversidade, a arabilidade do solo. O movimento de saúde do solo tem o objetivo de restaurar a função planetária do solo, organizando os sistemas em camadas. O solo saudável aumenta a resiliência da terra à mudança climática e também tem contra os efeitos de clima extremo, ajudam no ciclo da água e aumentam também a prevenção de enchentes e secas. É um exemplo fascinante, porque foca-se, então, em construir a saúde numa pequena escala, que é o que chamamos de força-tarefa microbiana, que acontece no solo para aumentar a saúde do planeta como um todo. O que eu encontrei, então, minha pesquisa, é que esses 3 campos de práticas que combinam o cultivo da terra com os cuidados sociais têm impacto significativo para a saúde humana e na escala de saúde planetária também. E como muitas dessas iniciativas vêm com um pequeno custo ecológico e econômico, eu argumento que podem ser importantes para os sistemas econômicos. O que permite a saúde mental? Qualquer pesquisa considera a saúde mental como um resultado de desfechos da vida da pessoa. Claro que isso se torna cada vez mais importante, nutrido por relações construídas com outros e vários elementos no nosso ambiente natural e construído, ajudando, então, o histórico vem do campo de geografia, analisando como características de um certo local promovem o bem-estar. Essa estrutura foi usada em locais tradicionais, Bath, no Reino Unido, e Lourdes, na França. Então, por que espaços verdes e próximos à natureza diferem de locais regulares, onde frequentamos regularmente? Então, hoje, nós queremos ganhar entendimento como esses ambientes promovem a saúde e o bem-estar. O que acontece, então, quando restrições de saúde pública necessárias para conter o vírus podem alterar os ritmos humanos? Eu sou Viveka Guzmán, justamente com minhas colegas, nós sentamos para responder essas perguntas. Como adultos nos Estados Unidos se engajam com a natureza e ambientes ao ar livre, como na primeira onda do Covid-19. Usamos dados desse estudo, realizado com adultos baseados nos Estados Unidos, com 55 anos ou mais. Dados, então, do estado Cope, criamos dados qualitativos com N igual a 769, falando de experiência ao ar livre. Analisando dados, encontramos 3 principais temas. O primeiro, diferentes tipos de engajamento, e o segundo, o raciocínio, então, do engajamento, influências percebidas, barreiras e possibilitadores para acesso à natureza. A respeito, então, do tema número 1, tipos de engajamento, os participantes se engajaram. Falaram de atividades físicas, projetos propositais, ao ar livre, assim como atividades passivas. Esse é um exemplo de Emma, que tem 71 anos, ela disse que seria ótimo sair e andar pelo bairro. Poder sair para andar foi importante para manter minha saúde física e mental. Tema 2, raciocínio para engajamento, relacionado, então,
por quê, quais são os desfechos do engajamento. Há muita gente falando sobre sentimentos negativos. Richard, 63 anos, ele fala: olha, tenho andado pelo ar livre com minha câmera, tirando fotos, tira minha mente do estado do mundo e das grandes perdas que estamos tendo. Isso é Carlos, 67, realizado ao tema número 3, barreiras e possibilitadores. Tenho a sorte de morar numa área rural, numa pequena cidade foi mais fácil, então, sair ao ar livre. Eu gostaria que vocês fossem para casa, então, com pelo menos 2 mensagens. A primeira, então, são elementos de natureza, tendo, então, uma importância muito grande em questões da pandemia. Segundo, fazer com que a comunidade entenda a nossa relação com o ambiente, intervenções potenciais para o futuro. Muito obrigada por ouvir, e estou aqui para responder a qualquer pergunta. Olá, estou a seguir uma apresentação da nossa equipe. Eu sou Ronan Foley, da Universidade Federal da Irlanda. O papel da natureza e ambiente construído para a saúde e bem-estar na Covid-19, meta-análise, então, e aqui são os participantes no projeto, somos um grupo realizado pela Espanha, Irlanda e Reino Unido. O objetivo do estudo, então, foi pensar sobre a resposta à pandemia e o papel da natureza, chamado Green COVID Survey, um estudo cross-seccional da Espanha, Reino Unido e Irlanda. O objetivo é descrever as associações de bem-estar e saúde mental com características, então, do ambiente natural e construído, focando-se na primeira onda da pandemia, preditores, então, as características do meio ambiente construído e natural, ambiente, e os desfechos foram medidos pelo questionário Castor, Score Castor, e o índice de bem-estar da Organização Mundial da Saúde. Isso aqui para dar resultados mais amplos, aqui os resultados. Os resultados tiveram relevância significativa em termos de saúde mental e bem-estar. Exemplos, aqui à esquerda, por exemplo, nós temos os efeitos do isolamento, a relação ampla em termos de regressão em qualidade da vida em casa e ao ar livre, tendo o espaço ao ar livre associado, então, com efeitos positivos significativos, e espaços urbanos com uma redução aqui da sensação de bem-estar. Aqui, scores de 1 a 10 sobre a relação, então, com espaços verdes e o ar livre, com um score significativo acima de 5 para a contribuição percebida em estar ao ar livre e a capacidade de lidar com Covid-19. E da mesma forma que antes, temos aí uma série de perguntas, perguntando sobre a importância do espaço verde para o bem-estar durante a pandemia. Nos 2 casos, os scores aumentaram durante a Covid-19, ou seja, a apreciação por estar ao ar livre aumentou durante a crise, e isso tem que ser apontado, então. Então, 2 principais mensagens ao final. O acesso à natureza provavelmente tem possibilitadores de saúde característicos, e isso nos 3 países. E os resultados destacam a necessidade de investir em mais infraestrutura verde para promover a igualdade e acessibilidade, independentemente de idade, mobilidade, capacidade e nível de renda. Vamos começar, então, com uma sessão de perguntas e respostas. Temos algumas perguntas do público. Temos uma pergunta
Olá, temos ferramentas e recursos para gerentes, administradores de serviços de saúde. Eu trabalho com saúde mental e saúde. Seria para Omely York ou Anne Sverigman? Ou outros que quiserem responder. Olá a todos. Na realidade, eu não tenho a resposta, mas eu gostaria de compartilhar algo que nós criamos especialmente para jovens no Reino Unido. O nosso próximo passo é avaliar justamente, então, intervenções de baixa intensidade, usando uma abordagem de diário. Estamos criando um diário que jovens podem criar a respeito de seus fatores de estresse com mudança climática. Estamos avaliando, então, eu não tenho as respostas exatas para essa resposta sobre uma abordagem efetiva, mas jovens vão poder, com as sensações associadas à mudança climática, a ideia dessa intervenção é criar resiliência e uma maior possibilidade de agência, de agenciamento, de criar ações. Então, espero que tenha respondido. E eu ia perguntar justamente sobre intervenções futuras. Muito bem. Fale um pouquinho mais sobre o seu interesse em pessoas mais jovens, aí a questão dos jovens. Bom, a evidência indica esse grupo específico. Quando dizemos jovens, não sei se ficou claro. Nesse momento, estamos avaliando de 25 a 35, são um grupo específico, e eles têm um certo risco de saúde mental, no geral. Mas também com relação ao seu manejo da pandemia, e também como eles lidam com a ansiedade, esse tipo de experiência emocional. Claro que não é o único grupo que está em risco, mas é um dos principais grupos em risco no Reino Unido. Nós achamos que era importante, então, lidar com os jovens. Muito bem, obrigado. Olha, Emily, você gostaria de responder essa pergunta também? Sim, obrigada. Eu ia pegar uma carona aí sobre o que foi compartilhado. Uma das coisas que estamos aprendendo é o poder da contação de histórias, não é? Criando espaços e oportunidades para as pessoas compartilhar as suas experiências e ouvir uns aos outros, porque há tantas formas de fazer isso, seja através de uma reunião via Zoom como essa. Tem, vários métodos de contar histórias. Estamos aprendendo e começando a explorar, para ver se há uma forma, de fato, de continuar com esse diálogo a respeito da saúde mental, a nível da comunidade. Olha, as histórias são um método ótimo para aumentar a conexão entre as pessoas, promovendo a empatia. Essa ideia é incrível, ótimo. Tem uma pergunta para Catherine. Fiquei fascinada com a intersecção dos sistemas de alimento e saúde do lado aí da produção. Poderia falar um pouquinho mais sobre os exemplos criativos e bem-sucedidos da criação disso? Desculpem, com certeza eu posso responder. Não sou especialista em alimentos, eu compartilho a prática para cultivo na terra e os efeitos na saúde mental. Mas deem uma olhadinha nos princípios de solo, princípios saudáveis, oferecem ideias criativas. Geralmente são intuitivas para gerenciar os alimentos, especialmente para a produção, mas também são métodos agrícolas convencionais. Por exemplo, deixar as raízes no solo, não mexer muito no solo, ou seja, o plantio direto aí na agricultura. O solo coberto com cultivo
ou algum tipo de matéria orgânica, eu acho que tudo isso, na verdade, acaba melhorando a produtividade e gerando mais e restaura a terra que foi depletada. Mas não são métodos comuns, estão ganhando mais tendência, mais enfoque e espero que isso continue a acontecer no futuro. Que bom, ótimo. Temos aqui então uma outra pergunta: como estimular então essa conexão com a natureza e os benefícios para a saúde mental por meio de políticas públicas, especialmente em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, nós temos problemas até com segurança em parques públicos. É a senhora Karina Pavão de Botucatu. Bom, agora então eu convido a Ronan Foley para responder essa pergunta, se possível. Sim, eu ia digitar e responder para a Karina também. Eu acho que é um ponto muito importante, uma lição importante para alguém como eu, do norte global. Considerar o espaço azul e verde em outras partes do mundo, como ele é usado e percebido diferentemente por povos diferentes. Eu concordo plenamente que na literatura tem muita discussão a respeito do potencial positivo dos parques, mas também há um reconhecimento que às vezes os parques podem ser espaços perigosos. Há uma pesquisa de gênero, mulheres no uso de parques, no escuro, né, quando está escuro. É uma premissa que o parque é sempre um espaço positivo, mas essa premissa às vezes está errada. E a gente presume que essa resposta varia dependendo de onde você é e do tipo de espaço. Há uma complexidade, portanto, dos espaços verdes, né? Sempre achamos que são espaços saudáveis, mas às vezes são lugares inseguros e não saudáveis. Então, não posso dar uma resposta precisa, mas é esse o paradigma. Ok, obrigado. Agora, eu gostaria de perguntar a Iveka Guzman. Adorei essa ideia de trabalhar aí com a paisagem. Gostaria de conhecer um pouquinho mais a respeito da descrição que um dos participantes fez. Se você acha que essa intervenção pode ser aplicada até para aqueles que são mais jovens, né, ou só para pessoas que têm um pouquinho mais de idade. A população que nós incluímos foram aqueles que responderam à pesquisa. Todos tinham mais de 55, morando nos Estados Unidos, em várias regiões. Olha, paisagismo se aplica a qualquer idade, na minha opinião. Pode ser que haja diferenças de como as pessoas se relacionam com os espaços, mas é algo que se aplica com certeza a todas as faixas etárias, a toda a população. Houve tentativas de gerar a patricidade. Você tem as intervenções sociais, por exemplo, e você tenta aí dar medicalização e tratar a saúde mental, além de tratar com remédios, tratar com intervenções. Elas não são perfeitas, têm suas questões, mas existe essa tentativa de migrar para soluções baseadas na natureza para tratar a saúde mental. Ok, eu acho que há essa conexão com a ideia do trabalho da Emily York. Ou seja, podemos encontrar outros tipos de intervenção, não apenas a médica psicológica, mas também intervenções sociais, e intervenções ambientais também. Que bom. Temos outras perguntas da plateia. Gostaria de saber se algum de vocês analisou o conceito de solastalgia, com enfoque de luto ecológico, mudança climática e Covid. Obrigada. Solastalgia. Essa é a pergunta. Será que alguém poderia responder? Então, talvez um de vocês possa responder essa pergunta. Será que é muito específica? Posso dizer algo com relação a isso. Estamos interessados nessa ideia através da ecoansiedade, essa sensação, perdão, de ansiedade, luto, e se isso está relacionado com outros aspectos da
ansiedade pré-existente ou se é uma crise que surgiu por conta da pandemia e a mudança climática exacerbou uma ansiedade pré-existência ou se é uma experiência genérica. No nosso caso, nos jovens, né? Foi o grupo que a gente analisou. Eu mencionei na apresentação, a gente descobriu que os sentimentos de luto são fortes, especialmente na pandemia para os jovens. Claro, a pandemia aconteceu em 2020 e no Reino Unido, nessa época, havia muita sensação mesclada de luto, estresse nos jovens. Então, o grief, que é o luto, né, não é algo associado à mudança climática, eles associam mais com a pandemia. Mas isso ocorreu por conta da comparação direta que nós fizemos em relação a essas duas crises. Não quero dizer que os sentimentos de luto e ansiedade não estão presentes. Sim, estão presentes e estão atrelados à mudança climática também. Isso está presente na literatura mais ampla. É importante se concentrar nisso. Iremos trabalhar nisso, eu acho, como parte das intervenções diárias que estávamos aqui discutindo. Obrigado. Aqui nós temos uma pergunta muito boa para todos os panelistas. Como garantir que as lições da pandemia não sejam esquecidas posteriormente? Uma grande pergunta, não é? Os achados que decorrem da pandemia, os achados e as intervenções, como esses podem ser aplicados e implementados à realidade futura e não apenas esquecidos depois da pandemia? Quem gostaria de responder? Professor Ronan? Todo mundo tem algo a dizer a respeito disso, mas a resposta óbvia é intervenções de políticas, com políticas, e garantir que a evidência seja introduzida no planejamento urbano, seja introduzida em políticas ambientais, políticas assistenciais. Estamos trabalhando nisso. Introduzidas aí também políticas de infraestrutura, reconhecendo que o resultado da pandemia pode ser valioso. E a gente tende a não valorizar esse tipo de ativo na sociedade. Uma das grandes questões nessa área é como atribuir um valor monetário para esse espaço azul, esse espaço verde, porque ele é um tanto intangível. É difícil, às vezes cabe aos legisladores, né, estabelecer os números exatos, e o número financeiro também, que é o cash, que também é importante. Isso é bastante importante. Converter a evidência em uma política significativa. E também efeitos externos. Também é importante que haja melhorias. Precisamos de mais espaços verdes e precisamos garantir que sejam bem gerenciados e que sejam bem disseminados nas cidades, para que todos os grupos da sociedade possam se beneficiar desses espaços verdes. Que bom. Algum outro comentário? Emily, Viveka, Anne, gostariam de comentar? Ele mencionou as políticas. É algo, sim, grande que precisamos fazer. Também temos um trabalho interdisciplinar que vem surgindo com a pandemia. Isso será muito importante, deverá ser continuado. Sim, temos que seguir adiante com os achados da pandemia. Investir neles no futuro. Quando você está numa conferência como essa, e a gente vê que há pujança, há interesse, é assim que você pode alavancar e construir com base nessas coisas. Se não estiver assim tão impulsionado, a gente tem que trabalhar com o grupo para lembrar a todos constantemente. Não deixar retornar ao que era antes. Aqui na Irlanda, houve certas melhorias dos espaços públicos, infraestrutura foi instalada.
A gente não pode retomar os patamares anteriores. A gente tem que avançar cada vez mais, um pouco mais. Ok, obrigada. Temos mais uma pergunta, duas na verdade. Será que há disparidades urbanas e rurais em termos de reações ligadas à saúde mental e ligadas também à mudança climática? Disparidades nas reações de pessoas que vivem em cidades, centros urbanos ou em áreas rurais, com relação à saúde mental e com relação à mudança climática. Será que há disparidades? Quem vai responder? Catherine, poderia responder? Não, eu acho que não está na minha área não, diz a Catherine. Eu postei uma resposta para uma pergunta, não está aparecendo, mas eu vou responder aqui, ao vivo. A gente ouve essa pergunta para o nosso estudo. Fizemos uma comparação entre os entrevistados que estavam em áreas rurais do Reino Unido e aqueles que estavam em grandes cidades. E a gente não descobriu diferenças, não há diferenças. Os sentimentos, emoções e os desfechos de saúde mental não apresentaram diferença. Mas eu devo dizer que há embaixadores em áreas rurais. Eu acho que a nossa potência não era grande o suficiente em áreas rurais para gerar uma declaração assim tão vigorosa. A gente avaliou isso porque essa pergunta também já foi ouvida antes. É um dos principais endpoints do estudo, que fizemos apenas uma comparação prática, assim, empírica. No futuro, vamos seguir adiante com esse questionamento. Para a pessoa que fez a pergunta, eu digo que há motivos para gerar essa hipótese de que as reações em áreas urbanas e rurais são diferentes. É algo para a gente olhar no futuro. Ok, obrigado. Temos uma outra pergunta. Olá a todos. Eu gostaria de saber mais a respeito de racismo como uma barreira para a resiliência da saúde mental. O que eu posso dizer é que foi um tema que surgiu na sessão de escuta comunitária, que nós fizemos no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Nós nos reunimos com várias comunidades culturais e ouvimos, foi um exercício de escuta. Nós queríamos saber como as comunidades definiam resiliência, quais eram as barreiras e desafios para gerar a resiliência comunitária e explorar alguns desses tópicos a respeito da conectividade comunitária, da parte social e como isso leva à resiliência aos riscos do clima. E racismo foi um tema que surgiu, sim, em todas as sessões de escuta, algo que foi identificado, sim, como uma barreira. E houve várias histórias que foram contadas sobre como o racismo criava a polarização. O racismo gerava medo nas comunidades. Houve histórias, e isso está refletido na literatura quando a gente analisa a coesão social. No geral, a coesão social é considerada como algo que é um fator protetor. Mas, se uma comunidade é muito coesa, mas apenas para aqueles que se enquadram naquela identidade, aqueles que têm o senso de pertencimento naquela comunidade, e há outros que não estão conectados e não estão conectados com outras comunidades que têm a sua própria coesão, pode ser algo isolador, algo que polariza. E há uma resiliência que gera coesão, mas quando algo acontece em grande escala, se essas comunidades não tiverem as pontes para trabalharem juntos e para engajar os legisladores que vão trabalhar em tudo isso, nós ouvimos então das histórias que sim, racismo é uma barreira para construir a resiliência climática. Ok, perfeito.
Olha, a coesão ela é boa, sim, como você disse, mas tem que ser uma sociedade inclusiva, né. Muito bem, é chegada a hora do final da nossa sessão. Temos mais perguntas aqui, mas agora então eu passo ao professor Antônio para que ele encerre a sessão. Muito obrigado, obrigada às autoras, autores, à plateia, foi um prazer ser o moderador dessa sessão. Obrigado, Marco, obrigado a todos, a todas, pelo trabalho tão interessante, com certeza é um trabalho muito importante, especialmente hoje em dia, com tudo que vem acontecendo. Essa conversa está no primeiro dia, de propósito, no primeiro dia, né, para a gente discutir valores, felicidade. Vocês estão lidando com esse mesmo assunto. Para aqueles que estão aqui ainda conosco, temos 200 pessoas ainda conectadas aqui conosco. Muito obrigado por participarem nesse primeiro dia da reunião anual da saúde planetária de 2021. Vocês têm aí 4.600 inscritos de muitos países, é um número gigantesco, grande diversidade de pessoas de vários cantos do mundo. E é claro que o que discutimos hoje vai exigir mais reflexão nos próximos dias, especialmente porque aprenderemos mais ao longo dos próximos dias. As sessões foram gravadas, podem assistir novamente, quantas vezes quiserem. Durante esse primeiro dia, nós discutimos os valores fundamentais, para a saúde planetária, com o objetivo de explorar, reconhecer que nós precisamos, trabalhar na direção dos valores da saúde planetária para promover as mudanças para a grande transição. Esses valores comuns precisam ser baseados na sabedoria, conhecimento tradicional, ecológico, religiões, tradições de fé também, para compreender como podemos aprimorar o relacionamento conosco, entre nós e com o grande mundo, a mãe natureza. A boa notícia é que existe riqueza de conhecimento, riqueza de exemplos para usarmos, como nós vimos aqui nos primeiros painéis. O último painel entrevistou as pessoas a respeito da felicidade, nos deu esperança e nós podemos fazer isso florescer, melhorando a igualdade, cuidando da natureza e de nós mesmos. Quando a gente encontra valores comuns, propósito, significado, tudo floresce, nós podemos criar estruturas societárias melhores nas quais vivemos. As conexões sociais profundas podem expandir em várias comunidades e geografias e serem frutíferas. Foi uma conversa muito boa para nós. Vamos manter essas ideias para as discussões de amanhã. Agora, alguns comentários que eu também gostaria de trazer para vocês. Anúncios para amanhã são coisas de organização. As side events, que são outros eventos, festivais que ocorrem fora do programa. Fiquem de olho. A Aliança da Saúde Planetária lançou o programa de associação de indivíduos, de pessoas físicas. Por favor, se unam, façam parte da comunidade. Vocês podem ir lá no stand e usando a palavra Hilo. Hilo é um local excelente também para continuar com esse bate-papo durante essa semana e depois visitem o booth, o stand da Hilo para se inscrever. Gostaria de mencionar também que nós lançamos a iniciativa regional. Se conectem, portanto, com os fellows do seu país, da sua região, para participar dessa comunidade, comunidade regional. O hub dessa iniciativa também está lá no Hilo. Peço que participem na Declaração de São Paulo para a Saúde Planetária. Nós queremos ouvir a sua opinião, para que a sua voz, o seu conhecimento, a sua opinião sejam considerados. Então, visitem o estande da Declaração de São Paulo para enviar os seus comentários e para se unir a essa declaração. Há outros estandes, os outros patrocinadores têm os seus estandes apresentando outras oportunidades. Era isso, pessoal. Muito obrigado, obrigado por participarem, por estarem aqui conosco.
Agradeço não apenas os participantes dessa Lightning Talk, mas todos os panelistas, moderadores, oradores. Eu os vejo amanhã pela manhã, de manhã aqui no Brasil, né? E também em algum dos eventos festival. Muito obrigado, cuidem-se.